Paz, Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Espero que tenha passado um bom domingo, espero que tenha vindo de uma semana abençoada, né? Assim como todos nós, né? E vamos iniciar nosso culto de Santa Ceia, um culto maravilhoso, um culto onde nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor, né? Da mesa do Senhor. Temos o privilégio de estar compartilhando ali o corpo e o sangue do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, mais um momento na Tua presença, diante do Teu altar e diante dessa mesa, Senhor. Paizinho, eu quero agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio. Pai, agradecer, Senhor Deus, por esse momento. Pai, agradecer por cada um que está compartilhando conosco, Senhor Deus, desse culto, dessa palavra. Papai, abençoa, Senhor Deus, de uma forma especial nessa noite. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos, Senhor Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que estão vendo se propositalmente ou se por acaso, Senhor Deus, passaram por essa mensagem, pararam para ouvir, Senhor Deus, toca no coração. Senhor Deus, fala, Senhor Deus, grandemente ao coração do Teu povo. Senhor Deus, e da mesma forma, Senhor Deus, eu continuo essa oração, Senhor Deus, pegando em minhas mãos, Pai, a minha oferta, Senhor Deus, o meu dízimo, Pai, a minha oferta de gratidão, de contribuição, de propósito, Senhor. Paizinho, eu peço, assim como meus irmãos também pegaram, Senhor Deus, as suas ofertas, Pai, que vão devolver o seu dízimo, que o Senhor possa abrir a janela dos céus e, Senhor Deus, os abençoar de uma maneira tremenda. Dê, Senhor Deus, porção dobrada para o Teu povo. Senhor Deus, nesse tempo difícil, Senhor Deus, aqueles que não podem ofertar, não têm como devolver o seu dízimo, Senhor Deus, abra, Senhor Deus, uma porta de emprego, Senhor Deus. Os abençoa, Pai. Em o nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor? A paz, meus amados, uma boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, na casa de cada um de vocês. E esse domingo é um domingo um tanto triste, porque nós tivemos na parte da manhã o enterro do irmão Fernando. Aprove a Deus no sábado recolher o irmão Fernando. E ele é o esposo da irmã Sueli, ficou 16 anos acometido de enfermidade e nessa semana Deus deu descanso a ele. Então, um dia triste porque é uma separação, um homem que nós, durante todo esse período, eu com o Hernando levávamos a ceia para ele, todas as vezes ele ceiou com muito entendimento. Então nós temos assim um acalento no nosso coração que ele está no descanso eterno, né? Como a palavra de Deus diz, que aqueles que dormem no Senhor são os primeiros a serem ressuscitados naquele grande dia. Então isso conforta o nosso coração em saber que o irmão Fernando faz parte desse povo que está aguardando agora a vinda de Cristo. Amém? E eu me solidarizo, né, com a irmã Sueli, com a Miriam, com Moisés, que são seus filhos, com seus netos, desse momento triste. Mas nós sabemos que tudo está na mão do Senhor, Deus tem o controle de tudo, nada acontece sem que haja uma permissão plena de Deus. Amém? Então é um dia triste e, por outro lado, um momento glorioso, né? Quando nós podemos sentar à mesa do Senhor e participarmos da mesa do Senhor. E é o que nós vamos fazer a partir desse instante. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor e vamos refletir um texto da palavra do Senhor para podermos ceiar na presença do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 12. Isaías, capítulo 53. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Meus amados, esse texto de Isaías 53, o profeta Isaías, ele escreveu, ele deixou essa narrativa 700 anos antes de Cristo. Então, Deus usou o profeta Isaías 700 anos antes da vinda do Messias, para que nós tivéssemos entendimento do que seria essa entrega do Senhor Jesus. E quando eu olho esse texto, e quando eu leio esse texto, eu vejo a riqueza de detalhes em relação ao que foi a vida de Cristo, que hoje nós sabemos que a vida de Cristo foi exatamente narrada, ou foi como foi narrado nesse texto. Nós vemos o trabalhar de Deus, nós vemos o cuidado de Deus para com o ser humano, para com a minha vida e com a sua vida. A vinda de Jesus, ela não foi um acaso, ela não foi um momento, Jesus, vai lá e resolve essa situação. Não. Você vê que 700 anos foi dito pela boca do profeta, através da inspiração do Espírito Santo, através de Deus, do que seria a vinda de Cristo Jesus. Então você vê que é um preparo feito em muitos anos, em várias gerações, para que Jesus, quando viesse, ele tomasse sobre si toda essa, como foi nessa narrativa, tomasse as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele seria o portador do reconciliamento do homem para com Deus. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus até Apocalipse, nós vemos que se cumpre textualmente toda essa narrativa feita aqui pelo profeta Isaías, há 700 anos atrás. E não tem como nós olharmos esse texto e ficarmos indiferentes. Porque quando nós olhamos esse texto, essa profecia dada e essa profecia cumprida na vinda de Jesus, nós vemos que o amor de Deus para com as nossas vidas é algo que nós não conseguimos entender. Você consegue entender um trabalhar de Deus para resgatar o homem e o que foi feito, essa forma como Jesus veio na terra, da forma como ele se manifestou aqui na terra e se entregou pela minha vida e pela sua vida. Por isso hoje, quando nós participamos da ceia do Senhor, esse cálice representando o sangue de Cristo, o pão representando o corpo dilacerado naquela cruz, e nós olhamos para esse texto, nós vemos exatamente
o que Deus já havia pronunciado, Deus já havia anunciado que isso iria acontecer. E como isso nos enche de alegria, de saber que tem um Deus que se preocupa conosco, um Deus que fez um trabalhar meticuloso, algo de vários anos, várias gerações, para que pudesse ser cumprido exatamente o que está aqui em Isaías 53, pela minha vida, pela sua vida, pela salvação das nossas almas. E aí eu olho para esse texto, eu não consigo mais olhar para a mesa do Senhor e ficar indiferente. Achar que a mesa do Senhor é somente um ritual da igreja evangélica. Quando Jesus fala, olha, fazer isso em memória de mim. Jesus, ele olha para nós e vê em nós o fruto do seu trabalho. Nós lemos aqui nesse texto, no versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá. Olha, o trabalho da alma de Cristo ele verá. E ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. Ele ficará satisfeito conosco, nós que somos justificados. Ele fala que o justo, que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Quando Cristo olha para a humanidade, e é interessante que fala que justificará a muitos. Primeiro, nós lemos aqui no texto que ele veio por todos. Só que nem todos o aceitaram e nem todos vão o aceitar. Mas aqueles que o aceitarem serão justificados. Por isso que ele diz, justificará a muitos. Então nem todos, ele veio por todos, mas nem todos vão o aceitar. Mas aqueles que o aceitaram, assim como eu e você, que somos crentes em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós somos reconciliados com Deus, nós temos uma morada eterna com Deus. E eu não consigo olhar para esse cálice, olhar para esse pão e me sentir, e não me sentir na obrigação de mudar, na obrigação de agradar a Cristo, de fazer com que Ele olhe para mim e sinta satisfeito pelo trabalho feito, pela sua entrega, pela sua dedicação, pela sua morte de cruz. Porque essa morte de cruz foi para que nós tivéssemos esse momento de comunhão. Nós tivéssemos uma lembrança daquilo que Jesus fez por nós e lembrássemos para sempre que nós temos a comunhão eterna com Cristo Jesus. Nós temos uma comunhão com Deus, nós temos um lugar de morada nos céus para a nossa eternidade. Isso era impossível ao ser humano. O ser humano era incapaz de conquistar essa bênção, mas nós a conquistamos pela graça em Cristo Jesus. Nós não merecíamos, mas a conquistamos. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós fizemos a nossa opção de batismo nas águas, que é a confissão pública da nossa conversão, e nós passamos a participar dessa mesa do Senhor, nós estamos fazendo ali essa aliança e falando, Senhor, o seu sacrifício valeu a pena, eu me entrego. Agora, o que eu quero passar para você nessa noite é que muito mais de nós pegarmos esse cálice e esse pão e falarmos, Senhor, se agrada a minha vida, nós fazemos com que a nossa vida agrade efetivamente a Deus. Não somente nesse momento de comunhão, nesse momento de Santa Ceia, mas nós temos o entendimento que foi pago um alto preço para que nós tivéssemos uma nova vida, nós fôssemos uma nova criatura. E como é que eu começo a participar dessa nova vida, dessa nova criatura? É olhando para dentro de mim e começando a mudar, começando a amar o meu próximo, começando a servir o meu próximo, assim como Cristo serviu. Isso é fazer com que o sacrifício de Cristo tenha valido a pena. Se eu não mudo nada, se eu continuo a mesma pessoa, com as mesmas malícias, com os mesmos entendimentos mundanos, eu não estou provando da transformação de Cristo na minha vida. Eu não estou aceitando e não estou trazendo para a minha vida o sacrifício dessa cruz do Calvário. Agora, quando eu pego esse cálice, eu pego esse pão, e eu leio esse texto, e eu vejo que existe um amor incondicional de Deus para com as nossas vidas, e houve um trabalhar, para tirar toda a malignidade deste mundo, e eu hoje participo disso, eu faço parte desse povo que vai morar nos céus.
Não tem como eu não olhar para dentro de mim e querer mudar. Não tem como eu olhar as situações das pessoas que estão à minha volta e não querer participar da vida deles, não querer melhorar a vida deles, não querer ser um agente de bênção na vida deles. Esse é o propósito do Evangelho nas nossas vidas, enquanto nós aqui na Terra. É sermos transformados para servir a Deus através dos homens. Porque ter comunhão com Deus é algo que nós não conseguimos entender. Foge à natureza humana. Nós conseguimos ter um bom relacionamento com pessoas que nós entendemos, que nós olhamos, que nós sabemos. Agora, como é que nós vamos ter um bom relacionamento com Deus se nós não passamos nem pelo básico que é as pessoas que nós já conhecemos? Se eu não consigo ter um relacionamento com as pessoas que eu conheço, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus que eu ainda não o conheço, eu não ouvi? Esse é o segredo do Evangelho. É nós amarmos a Deus e servirmos a Deus através dos homens. Por isso que Jesus fala, amar o seu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eu leio esse texto de Isaías, como toca o meu coração de saber que Deus se preocupou tanto comigo, que Ele, durante esses 700 anos da vinda de Cristo, já havia profetizado através do profeta Isaías, na boca do profeta Isaías, para que o povo soubesse que ia se cumprir uma palavra aonde iria ter um resgate, aonde muitos seriam salvos, muitos seriam justificados, muitos seriam abençoados pelo aquele sacrifício, pela aquela moída que foi a vida de Cristo aqui na terra. E quando eu participo dessa mesa, como meu coração se alegra em saber que, independente do meu pecado, independente das minhas transgressões, independente do esforço que eu faço ou não para agradar a Cristo, Ele morreu por nós. E nós participamos desse cálice, sabendo que nós temos a vida eterna. Agora, isso tem que mover o nosso coração, isso tem que mover a nossa alma, isso tem que mover o nosso sentimento em agradar a Deus, em agradar a Jesus, em nos transformarmos em pessoas melhores, para que a hora que Ele olhe, Ele fala, valeu a pena esse sacrifício, valeu a pena o esforço da minha alma para resgatar esse povo tem se dedicado, esse povo tem entendido, esse povo tem buscado a palavra, para se regenerar a cada dia, a cada instante, para que quando chegar aquele grande dia, nós sermos aceitos como homens e mulheres que lutaram até o fim, que combateram o bom combate, assim como Paulo diz. Não importa o que nós estejamos passando, não importa o que você esteja ou vai passar nessa vida. O que importa é o quanto que você crê nesse sacrifício pela minha e pela sua vida. O quanto que esse sacrifício ele é muito maior do que qualquer tribulação que nós venhamos a passar. Como a Bíblia diz, uma breve e momentânea tribulação. Por mais grave que talvez seja uma situação que você viva, ela é breve e momentânea tribulação. Porque nada se compara à eternidade que já nos foi garantida. Nada se compara a esse sacrifício que foi feito pelas nossas vidas. Por isso que eu quero que você leia esse texto. Porque quanto mais você lê esse texto, eu tenho uma certeza em Cristo Jesus que a sua fé vai ser aumentada. Amém. E aí você vai ser provado a cada instante, a cada momento. E quanto mais você é provado, mais você é refinado. Quanto mais você é refinado, mais você é usado. E quanto mais você é usado, mais você é abençoado. É o processo da vida do cristão aqui na terra. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos achar que se eu continuar do mesmo jeito, as coisas vão ficar iguais. Não. Nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que nos transformar, nós temos que fazer com que esse sacrifício tenha valido a pena. E cada vez que Jesus olha para a terra e olha para mim e para você, Ele se alegra. Eu não consigo olhar mais para esse texto e aí olhar para os céus e ver o semblante de Cristo triste. Não, eu vejo o semblante dele alegre. Porque nós estamos fazendo com que a palavra dele, ela flua, com que o esforço dele tenha valido a pena. Nós estamos fazendo aqui na terra, nós somos esses agentes da ação de Deus aqui na terra. E quando nós nos esforçamos para isso,
Deus, através do Espírito Santo, vai nos capacitando, vai nos enchendo, vai nos fortalecendo, vai nos dando graça, vai nos dando ousadia, vai nos capacitando, vai tirando todo o laço, vai tirando todas as armadilhas e vai aplanando os nossos caminhos. Porque Jesus tem se alegrado da minha vida e da sua vida, eu tenho certeza disso. Amém? Nesse instante nós vamos ceiar. Eu espero que você ceie de uma maneira muito diferente. Que não seja um ritual, que não seja uma forma religiosa, mas que esse cálice, esse pão represente na sua vida um sacrifício de alguém que te ama incondicionalmente. De alguém que trabalhou durante um período muito grande para que tudo desse certo, para que nós obtivéssemos a salvação. E esse cálice representa na minha vida e na sua vida todo esse esforço da alma de Cristo. Por isso que quando Jesus, ele não fala para nós relembrarmos o seu nascimento, mas a sua morte. Porque como hoje, quando nós participamos do funeral do irmão Fernando, a gente vê ali que o que importa não é a forma como nós nascemos, mas é a forma como nós vivemos e principalmente como nós morremos. Por isso que Jesus pede para que nós relembremos o seu sacrifício, a sua morte. Porque não importa como ele nasceu, mas o que importa para nós é que ele viveu, mas principalmente que ele morreu e ressuscitou. Aleluia. E é isso que quando hoje nós participamos do funeral do irmão Fernando, o coração fica triste pela perda, mas alegre em sabermos que ele trilhou um caminho, ele fez uma escolha e o seu fim foi a melhor escolha. Ele vai estar no descanso eterno, aguardando a vinda de Cristo. Nós temos essa convicção em Cristo Jesus. Isso alegra. Por isso que quando o que importa para nós é a forma como nós estamos vivendo e principalmente como é que nós vamos morrer. Em Cristo Jesus, sabendo que esse sacrifício valeu a pena, não importa o que nós temos passado, não importa as aflições desse mundo, mas a nossa fé é inabalável em Cristo Jesus, sabendo que nós temos a salvação. É isso que eu quero levar para você nessa noite. É isso que eu quero que, hora que você pegue esse cálice e pegue esse pão, saiba que valeu a pena o sacrifício naquela cruz do Calvário. Valeu a pena esse esforço, conjunto da Trindade para que nós tivéssemos a salvação. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. E eu gostaria que você, na sua casa, eu creio que você já separou quantas pessoas vão cear. As pessoas que participam da ceia são aquelas que aceitaram a Cristo Jesus e se batizaram nas águas. Essas estão habilitadas para participar da ceia do Senhor. Se ainda tem na sua casa alguém que ainda não confessou a Cristo como Salvador, converse com ela, converse. E se houver a necessidade, independente dessa pandemia, de nós não estarmos na igreja, nós vamos até aí, na sua casa, e vamos fazer a confissão de fé e vamos trabalhar para que essa pessoa alcance a salvação em Cristo Jesus também. Fique muito à vontade quanto a isso. Mas nesse instante, os que vão participar da ceia são aqueles que são batizados nas águas. Então separe aí esse cálice com suco de uva, separe esse pão e vamos orar. Nesse instante eu vou ler o texto da palavra do Senhor que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Amém. Nós vamos orar e consagrar a Deus tanto o cálice quanto o pão. E depois nós vamos cear juntos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, então, amado Pai, que nós louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, ó Pai, pelo sacrifício naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós não merecíamos, ó Pai, mas o Senhor tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades,
E o castigo que estava sobre o Senhor nos trouxe essa paz que nós temos hoje. Por isso eu peço em nome do Senhor Jesus, consagre esse cálice, consagre esse pão, que seja para nós, ó Pai, motivo de um renovo de aliança, e seja o Senhor abençoar a vida e o lar de cada um aqui representado. Assim lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Pegue agora na sua mão esse pão e nós vamos ceiar juntos. Amém? Levante o mais alto que você puder e repita comigo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei dele todo, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Levante o cálice também, com a mesma reverência, com o mesmo amor, e repete comigo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tomai dele todo, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Amado Pai, que nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de nos reunir, ó Pai, nós aqui na nossa casa e cada membro na sua casa, como igreja do Senhor, para podermos ceiar, relembrar esse momento, ó Pai, do Teu sacrifício na cruz do Calvário e te agradecer pelo Teu amor incondicional para com as nossas vidas. Por isso lhe pedimos, ajuda-nos, fortalece-nos, ó Pai, para que nós entendamos efetivamente esse sacrifício feito por nós e nós possamos agir de maneira que te agrade, Senhor. Para que quando o Senhor olhar para nós, nós que somos justificados pelo Teu sangue, o Senhor se agrade da vida de cada um. Assim lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, uma excelente semana para cada um. Continuo orando e intercedendo a Deus pela vida da irmã Sueli, da Miriam, do Moisés, que Deus possa estar confortando o coração deles. Vocês podendo, também mande uma mensagem a eles, continue orando, intercedendo para que o Espírito Santo conforte o coração. Sim. Que o irmão Fernando, né, nessa caminhada, nessa trilha que ele fez aqui na terra, onde ele serviu a Deus, hoje ele vai colher esses frutos, né, do descanso eterno. Por mais que passou por dificuldades, tribulações, doença, mas agora chegou o momento de descanso. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus por isso. Amém? Coloque sua mão em posição de receber e que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.